Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 30 do NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se no NovoCast na sua plataforma favorita e não deixe de curtir e de compartilhar. O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram na última quinta-feira, dia 4 de fevereiro, um acordo bilionário para reparação de danos provocados pela tragédia de Brumadinho, que aconteceu há 2 anos e deixou 270 mortos. O maior acordo de medidas de reparação em termos financeiros, com a participação do poder público já firmado na América Latina. Para explicar mais detalhes sobre esse acordo e as áreas que serão beneficiadas com o programa em Minas Gerais, convidamos para esse episódio o governador Romeu Zema e o secretário de Planejamento, Otto Levi. Olá, governador Romeu Zema, muito obrigada por participar novamente aqui do NovoCast. Governador, o senhor tomou posse do cargo em janeiro de 2019, em seguida veio a tragédia com o rompimento da barragem Brumadinho no dia 25. Como iniciaram as conversas no acordo com a Vale sobre o ressarcimento desse prejuízo às famílias, à economia e ao Estado até chegar no valor anunciado de mais de 37 bilhões? Desde o início da tragédia, eu fiz questão de chamar todos os institutos do Estado para estarem participando, para atendermos as vítimas. Então, convocamos a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal acabou participando também, e todos eles foram fundamentais para nós traçarmos como seria conduzido esta questão do auxílio às vítimas, aos familiares das vítimas, aos atingidos. E esse processo foi iniciado logo após a tragédia, porque muitas pessoas perderam familiares, perderam suas habitações, e se estendeu nos meses seguintes para questões que envolvem os reparos socioeconômicos e socioambientais. Isso foi um trabalho superior a 18 meses, envolvendo todas essas instituições e tendo sempre a mediação do Tribunal de Justiça. Então foram vários os atores que contribuíram para que esse termo de reparação, que tem o valor recorde no Brasil, fosse concretizado. Otto, como é que o Estado organizou o trabalho de escuta e participação dos atingidos no local para garantir que as demandas e necessidades sejam contempladas nesse acordo? O Estado começou a trabalhar em Brumadinho, na verdade, no minuto seguinte à tragédia. Inicialmente pela presença dos bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Agricultura. No mês seguinte já foi criado o Comitê Pró-Brumadinho, através de um decreto do governador, para organizar todas as frentes de governo. E desde então, através da ação de todas as secretarias, de todos os órgãos do Estado, do Comitê Pró-Brumadinho, que envolveu a Fundação João Pinheiro, nós ouvimos atingidos, prefeitos, comunidades. Com os estudos da João Pinheiro, nós conseguimos fazer uma mensuração inicial dos danos socioeconômicos, em um estudo que apontou que esses danos socioeconômicos eram da ordem de 26 bilhões de reais. Posteriormente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais determinou, através de metodologia própria, qual seria o valor da indenização por danos morais e estabeleceu o valor de 28 bilhões de reais. Mas mais importante do que determinar os valores, através das escutas de prefeitos, deputados, da população e dos estudos da Fundação João Pinheiro, nós conseguimos determinar quais atividades econômicas, quais atividades que são realizadas pelo Estado que teriam impacto na população. E foi isso que foi priorizado. Governador, depois da tragédia, o que aconteceu em seguida com os serviços básicos locais, como escolas e hospitais, e como a população foi atendida e como estão sendo os investimentos nessas áreas? Então, logo a tragédia de Brumadinho ocorreu, diversos órgãos do Estado passaram a participar ativamente dos trabalhos na cidade. Eu quero lembrar aqui que até hoje o Corpo de Bombeiros está presente nas buscas, porque ainda faltam 11 vítimas para serem encontradas.
O IML, a mesma coisa, coube ao IML estar identificando as vítimas à medida em que eram encontradas. Vai haver ainda um longo trabalho na área de assistência social, de saúde, na cidade de Brumadinho, porque a cidade passou por um trauma muito grande. E esse trabalho de saúde mental é extremamente importante para que as pessoas tenham condição de prosseguir com as suas vidas. Vale lembrar que o acordo, o termo de reparação firmado com a empresa nunca vai trazer novamente as vidas perdidas. Ele pode estar resolvendo os danos ambientais, os danos econômicos, mas o trauma que a tragédia acarretou vai ficar sempre dentro da comunidade. E é uma preocupação do Estado que todas essas pessoas afetadas sejam atingidas por uma estrutura de saúde melhor, por um ensino mais adequado que vai estar recebendo investimentos e por toda uma infraestrutura que também vai ser melhorada na cidade devido ao que será ressarcido. A cidade de Brumadinho vai receber, como nunca recebeu, investimentos para melhorar todas as suas áreas, mas vale lembrar que investimentos melhoram a vida das pessoas, sim, mas a tristeza da tragédia ainda é algo que permanece e vai ficar por um bom tempo. Otto, como é que o Estado organizou o trabalho de escuta e participação dos atingidos no local para garantir que as demandas e necessidades sejam contempladas nesse acordo? Bem, as escutas, elas foram realizadas por diversos órgãos do Estado. Nós tivemos audiências públicas conduzidas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, audiências públicas conduzidas pela Defensoria Pública, audiências públicas conduzidas pelos órgãos do Poder Executivo. Além disso, nós tivemos atendimentos individuais da própria Defensoria. Só em atendimentos individuais, a Defensoria atendeu mais de 10 mil pessoas. E, claro, tivemos as ações dos órgãos do Estado durante esses 2 anos, nas quais foram ouvidas as pessoas atingidas. Governador, explica para a gente quais são as principais áreas beneficiadas por esse acordo. O termo de reparação referente à tragédia de Brumadinho vai atuar em várias frentes. Uma delas é a questão da reparação ambiental. Toda a área atingida e toda a bacia do rio Paraopeba serão limpos, serão recuperados para que venham a ter uma situação até melhor àquela que eles tinham antes da tragédia ambiental. Um outro ponto que está ocorrendo é a estruturação de investimentos na área de segurança hídrica. Com essa tragédia, ficou nítida que a região metropolitana de Belo Horizonte pode vir a sofrer falta de água caso o seu sistema do Rio das Velhas não esteja conectado com o sistema do Rio Paraopeba. A conexão desses dois sistemas vai possibilitar que a região metropolitana venha a ter segurança hídrica, ou seja, abastecimento de água garantido pelos próximos 50 anos. Estamos também destinando parte do que está sendo recebido nesse termo de reparação como transferência de renda direto para a população de Brumadinho e também a população atingida que depende do Rio Paraopeba, para que essas pessoas tenham condição de ter uma vida digna até que toda a reparação ambiental, a reparação econômica seja concretizada. E temos ainda as obras que serão feitas em todo o estado a título de reparação econômica, lembrando que o estado de Minas sofreu muito com a tragédia de Brumadinho. Várias empresas tiveram a sua operação suspensa e a economia do estado foi duramente atingida na ocasião.
Por esse motivo, diversas obras com destaque para o Rodoanel estarão sendo executadas e serão um legado para as próximas gerações. Minas Gerais é um estado carente na execução de obras, com estradas precárias, e nós estaremos tirando boa parte desse atraso com as obras que serão destinadas para a mobilidade tanto urbana quanto intermunicipal. Completo ainda que todas as cidades que fazem parte da bacia do Paraopeba, que foi o rio atingido, receberão investimentos adicionais. Todas essas cidades terão obras de saneamento básico, que vai deixar uma infraestrutura de abastecimento de água e esgoto muito superior à atual. Essas cidades também serão contempladas com reformas nas escolas, nas delegacias de polícia e também com melhorias na área de saúde. Vai ficar também, mais uma vez, um legado para a população dessas cidades que passarão a contar com serviços públicos de qualidade muito melhor do que aqueles oferecidos atualmente. Otto, foram quase 2 anos de negociação para chegar ao maior acordo de ressarcimento da história do país, segundo a maior do mundo, num acordo entre o Poder Público de Minas Gerais com a empresa, com a anuência do Ministério Público Federal. Quais foram as maiores dificuldades para a conclusão do acordo? Eu diria que a negociação do acordo em si, ela foi dividida em 2 grandes etapas, até pelo aprendizado que o Estado e as instituições jurídicas do Estado tiveram com o que aconteceu em Mariana, que foi um acordo que no final foi fechado para Minas Gerais e Espírito Santo no valor de 4,5 bilhões de reais no mesmo escopo de processo. Então, nós dividimos primeiro como seria a governança, quais os aspectos jurídicos que seriam dada quitação à medida que o ressarcimento e a compensação e a reparação financeira pelos danos socioeconômicos e ambientais fossem acontecendo. E, obviamente, a segunda etapa foi a discussão dos valores econômicos em si. E, para isso, obviamente, foi fundamental a participação da Fundação João Pinheiro, que é legada à Secretaria de Planejamento e Gestão. Governador, novamente, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. E como última pergunta, governador, sobre a obra do Rodoanel anunciada, quais são as vias de circulação que vão ser conectadas e como essa obra vai impactar nas atividades econômicas e na vida dos cidadãos dessa região? O Rodoanel é um anseio antigo da região metropolitana. Quem mora ou frequenta Belo Horizonte sabe como o trânsito da cidade é ruim. E essa obra vai representar uma melhoria enorme no trânsito da região metropolitana. Haja visto que quem chega pela BR-040, pela 381 ou pela 262, não mais vai precisar entrar na área urbana. Vai ter como alternativa poder fazer o percurso pelo Rodoanel. O Rodoanel está previsto ter nessa etapa 100 quilômetros, e boa parte desses 100 quilômetros estarão sendo executados na cidade de Brumadinho e nas cidades atingidas do rio Paraopeba. Boa parte dele vai ficar concentrado nessas cidades da bacia do rio Paraopeba, que serão as maiores beneficiadas por essa obra. Governador, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Otto, parabéns pelo esforço conjunto. A gente sabe que mesmo estando em sérias dificuldades financeiras e não tendo recursos para a honraria de seus compromissos financeiros, o governo de Minas Gerais não tentou fazer desse acordo uma solução para a caixa do Estado. O acordo foi 100% voltado para benefício dos atingidos. Atitude verdadeiramente republicana do governo de Minas Gerais. Para concluir, quais são agora as expectativas para o futuro de Minas depois desse salto? Como você bem colocou, esse acordo ele tem 3 grandes eixos. Reparação de danos coletivos dos atingidos, no qual se caracterizaria os programas de transferência de renda,
reparação ambiental, na qual se tem uma expectativa de 5 bilhões de reais, mas que na verdade não possui teto. E finalmente as reparações socioeconômicas, nas quais a gente pretende ter um grande avanço no serviço público a ser disponibilizado para as pessoas, com a melhoria na saúde, melhoria na educação, seja pela construção de novos hospitais, reforma de postos de saúde, reforma de escolas e também uma centralidade no desenvolvimento econômico, de tal forma a poder mudar a matriz econômica da região atingida. Só para vocês terem uma noção, o novo rodoanel da região metropolitana, que é uma das obras de compensação, quando ele estiver concluído, ele irá agregar ao PIB da região metropolitana 15% de valor. Todas essas obras irão gerar 365 mil novos empregos. Vão existir também fundos de financiamento de pequenas empresas, de microempreendedores individuais para diversificação econômica. Então, a gente espera que desta tragédia e a partir dela, primeiro, que isso nunca mais ocorra. Segundo, que os mineiros que foram duramente atingidos por ela possam ter um futuro melhor. Terminamos o episódio número 30 do NovoCast. Agradecemos a participação de todos vocês. Inscrevam-se no NovoCast na sua plataforma favorita, compartilhem e divulguem para que as nossas ideias se espalhem. Lembramos que o NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido financiado somente com a contribuição de voluntários. Doe ou filie-se em novo.org.br. Você também pode ajudar o Novo adquirindo produtos da loja do Novo, em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.